Agora é o resumão do grupo B do Mundial de Clubes da FIFA. Mas antes, vou pedir para vocês deixarem o like aqui no canal e também se inscreverem, é muito importante. Hoje temos muito mais visualizações do que pessoas inscritas no canal. Quando eu vou ver nas estatísticas, tá que mais de 90% das pessoas que veem os vídeos do canal não estão inscritas. Então se inscrevam e ajudem a gente a fazer esse canal crescer. A gente faz tudo com muito carinho, muito trabalho, muita dedicação para vocês, tá? E o grupo B do Mundial, formado aqui por essas equipes que você quer ver aqui embaixo, nós vamos ver como é que ficou a colocação delas ao final da última rodada. Como vemos aqui, 3 times empataram com 6 pontos nesse grupo, o que confirmou as expectativas anteriores que poderia ser o grupo da morte. E realmente foi um grupo muito difícil. Tirando o Seattle Sounders, que perdeu todas as partidas e acabou com 0 pontos, Botafogo, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, cada um venceu 2 partidas, ficando com 6 pontos. E aí foi no critério de desempate que se fechou o grupo com o Paris Saint-Germain na primeira colocação, o Botafogo em segundo e o Atlético de Madrid em terceiro. E será que as previsões do raio-x do grupo B que eu fiz lá antes de começar a competição deram certo ou errado? Vamos checar agora. Lá no raio-x do grupo, eu acertei 2 coisas só. Primeiro, que o Paris Saint-Germain iria se classificar. E segundo, que o Seattle Sounders ficaria em 4º lugar no grupo. O resto, eu errei tudo. Eu realmente não esperava que o Botafogo fosse conseguir a classificação, apesar de eu ter dito que tinha chance sim, principalmente contra o Atlético de Madrid. Mas, no entanto, o que se viu foi que o Botafogo venceu, foi o Paris Saint-Germain, o candidato ao título, o campeão da Champions League, uma das melhores equipes do mundo na atualidade, ou melhor, a melhor equipe do mundo na atualidade, pelo menos é assim considerada, e o Botafogo ganhou de 1-0, quebrando um jejum de 12 anos em que equipes sul-americanas não venciam equipes europeias numa partida de Mundial de Clubes. O Atlético de Madrid, no entanto, que eu achava que seria o primeiro colocado, porque eu pensava que o Paris Saint-Germain podia estar naquela náusea lá, depois do título, de comemorar bastante o título da Champions. Na verdade, o Atlético de Madrid decepcionou na primeira partida, perdeu de goleada do Paris Saint-Germain, depois se recuperou na competição, mas já não tinha tempo. E aquela goleada atrapalhou agora, nos critérios de desempate, o saldo de gols. Então, eu errei mais do que acertei nesse grupo, mas foi bem bacana sim, e foi um grupo bem difícil de acertar mesmo os resultados. Dentro dos destaques de cada equipe, no raio-x, eu mencionei que o destaque do Paris Saint-Germain, aquele jogador para ficarmos de olho, seria o Vitinha. E de fato, o jogador português fez uma grande primeira fase, essa fase de grupos ele jogou muito bem. Porém, não acho que foi o principal destaque da equipe de Paris. Para mim foi o georgiano Kvaratskhelia, que realmente fez grandes partidas, principalmente contra o Atlético de Madrid e contra o Seattle Sounders. E contra o Botafogo, foi o jogador de ataque do time que mais levou perigo à equipe botafoguense na derrota do Paris Saint-Germain. No Botafogo, eu destaquei Igor Jesus. E acho que acertei, porque o Igor Jesus realmente fez grandes partidas, fez o gol da vitória contra o Paris Saint-Germain, e não só isso, ele foi muito importante no aspecto tático do Botafogo, porque o Botafogo jogando de uma forma mais reativa, ele era aquele jogador que quando a bola chegava lá na frente, ele segurava, fazia a parede, esperava o time chegar para dar aquele respiro, aquele refresco para a equipe. Mas além dele, eu poderia destacar também o Alexander Barbosa, o zagueiro do Botafogo, que foi espetacular. A primeira fase dele foi incrível, o companheiro dele de zaga, Jair, foi muito bem também, mas o Alexander deu um show. Outros jogadores do Botafogo se destacaram, como o Gregory, posso citar aqui também o Alan, posso citar o Savarino. Ou seja, acho que o principal do Botafogo foi o jogo coletivo, muito bem aplicado por seus jogadores e montado pelo seu treinador. Já no Atlético de Madrid, eu tinha escolhido o Julián Álvares e tinha, sim, boa expectativa com as atuações dele. Ele jogou bem em alguns jogos, sim, mas eu acho que não foi destaque. O maior destaque do Atlético de Madrid acabou sendo o Rodrigo de Paul, na minha opinião. Ele é aquele cara que conseguia organizar o meio de campo do time, articulava a equipe, bons passes, boas escolhas. Gostei muito da atuação dele. O Atlético de Madrid não se classificou, mas acho que o de Paul foi muito bem na competição. No Seattle Sounders, eu havia escolhido Albert Rusnak e acredito que ele foi realmente o principal jogador da equipe na competição. Não vi outro que pudesse superar. Aliás, tem um jogador que foi muito bem também, que eu vou citar, que foi o Christian Roldan, que teve boas atuações e tá ali, chegou perto
do Rusnak. Nesse grupo ainda teve um jogo marcante que eu já citei anteriormente, que foi a vitória do Botafogo de 1-0 sobre o Paris Saint-Germain, que quebrou um tabu de 12 anos. Além disso, faltou falar que essa foi a segunda vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain em 2 jogos. E nessa minha aqui de arriscar fazer uma seleção do grupo, para ser bem cornetado por todo mundo, eu fiz a minha do grupo B. E aí eu escolhi jogar num 4-4-2. Vamos começar com o goleiro Oblak, do Atlético de Madrid. A linha de zaga fica com Hakimi, do Paris Saint-Germain, Patti, do Paris Saint-Germain, Alexander Barbosa, do Botafogo e Alex Telles, do Botafogo. No meio de campo, 4 jogadores: Gregory, do Botafogo, Vitinha, do Paris Saint-Germain, Depou, do Atlético de Madrid e Savarino, do Botafogo. E no ataque, Igor Jesus, do Botafogo e Kvaratskhelia, do Paris Saint-Germain. E aí, gostou do resumão? Concordou com os destaques? Concordou com a seleção? Sim, não? Coloca aqui nos comentários. Vamos lá, vamos participar do canal e vamos ajudar a gente, pessoal. Vamos lá, é só se inscrever. Se cada um que olhou aqui assistir um pouquinho e se inscrever, a gente vai chegar lá e bater a barreira. Vamos colocar aqui, para começar, de 500 inscritos no canal. Na verdade, eu quero chegar a 1000, mas vamos começar com 500. Estamos com 200 e alguma coisa, quase 240, 250, alguma coisa assim nesse momento. Mas vamos lá.